Meus caros, para começarmos a reflexão de hoje, pergunte para quem está do seu lado assim: você tem dito mais sim ou mais não para as coisas que acontecem na sua vida? O que será? A resposta é depende. Vamos começar com o Evangelho de Mateus 21, versículo 28 ao 32. É uma parábola que todos já conhecem, mas a partir daqui a gente fala sobre dizer sim a um salto na fé, um sim para a qualidade de vida melhor. É Jesus contando uma parábola, né? Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Esse filho respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Chegando ao segundo disse a mesma coisa. Esse respondeu: não quero. Mais tarde, tocado de arrependimento, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles responderam: o segundo. Jesus disse: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro do que vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça e não lhe destes crédito, mas os publicanos e as meretrizes lhe deram. E vós, vendo isso, nem vos arrependestes depois para lhe dardes crédito. Esta também é palavra da salvação. Meu irmão, a nossa vida, ela inteira, ela é feita de sim e de não. E para você saber se você vai dar certo, se você vai crescer na vida, e se você vai acertar nas suas escolhas, é preciso pensar seriamente naquilo que nós respondemos sim, e naquilo que nós falamos não. Porque há não que nós damos para os outros, que é não para nós. É sim que nós damos para os outros, que também é sim para nós. Mas existe sim para os outros que é não para nós. Exemplo: a esposa está esperando o marido, porque ele combinou que a levaria numa churrascaria. Então ela está a semana toda esperando isso. O esposo, cansado, talvez mudou de ideia, não sei o que aconteceu com ele. Ele chega em casa e diz assim: eu estava pensando, ao invés de ir numa churrascaria, quem sabe a gente não vai ali na pracinha para tomar um açaí rápido? Ela olha para ele, a vontade dela é falar: não, eu prefiro a carne, estou esperando essa semana, me aprontei, me produzi, e a minha boca já quer uma coisa salgada. Mas ela, para evitar maiores problemas, fala com ele: tá bom, sim. Ela deu um sim para ele, mas o sim que ela deu para o marido foi o que para ela? Um não. E isso você tem que prestar atenção, porque nem só de sim e não vive o homem. Que você dá sim para os outros, pode ser não para você, e certos nãos que você dá para o outro, você está dando sim para si mesmo. É um pouco sobre o poder do sim e o poder do não, rapidamente, que nós queremos refletir esta noite, para você poder escolher melhor aquilo que você anda fazendo da sua vida. Eu não estou falando de todos, não. Sem falar também que eu também não tenho condição de atender todo mundo que me procura, e a maioria que deseja não vai conseguir. Isso é uma verdade nua e crua, não vão conseguir. Aqueles que conseguem, pelo tempo apertado e a quantidade de gente, eu vejo que muitos não prestam atenção nem no sim que falam
nem no não. E depois que a coisa entorna, eles querem alguém para resolver o problema que é deles. A pessoa não busca muitas vezes uma orientação. O que é orientação? Orientação é: eu fiz isso, aconteceu isso. Eu quero uma orientação, quais os caminhos possíveis para que eu saia dessa situação e possa resolver essa pendência que está na minha vida. Isso é orientação. A maioria não quer orientação. A maioria faz a bagunça com a própria vida, aí depois vem e fala assim: o que eu faço? Eu não posso falar o que a pessoa faz. Primeiro, eu não sou a pessoa. E segundo, que não é função de nenhum orientador, nem padre, nem psicólogo, nem diretor espiritual. Pelo menos os bons, a gente nunca diz para a pessoa: faça isso. Na verdade, você aponta caminhos para a pessoa. Se você fizer isso, vai dar nisso. Se você não fizer isso, vai dar nisso. Você fez isso, aconteceu isso. O que você deseja para resolver isso? Muitas pessoas não querem esse tipo de aconselhamento. Elas querem a resposta exata. O que eu devo fazer? A resposta para essa e para tantas pessoas, a resposta é essa: preste atenção naquilo que você anda permitindo que entre na sua vida. Nada entra na sua vida se você não dá autoridade para isso. Nem o diabo entra na tua vida, nem Deus entra na tua vida se você não dá autoridade para isso. O mal não entra na tua vida se você não abre a porta para ele. Eu tenho 2 textos que ilustram bem e o mal. O bem, Apocalipse, Jesus diz: eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei. Quer dizer, é opção, você pode abrir ou não. Abrir a porta para o mal. Quando aqueles anjos chegam em Sodoma e Gomorra e vão na casa de Ló, e os anjos entram, as pessoas se reúnem na porta da casa de Ló, querendo pegar os rapazes lá. O que Ló diz assim: ó, eu tenho filhas, eu vou pegar as minhas filhas e vou entregá-las a vocês. Vocês fazem com elas o que vocês quiserem, mas não toque nestes, que ele sabia que era uma presença de Deus. Ou seja, você abre a porta da tua casa para Jesus entrar com bênção, ou você abre a porta da casa para que o mal atinja o seu casamento, atinja os seus filhos, atinja a sua esposa, o seu marido. Então o sim e o não é que nós precisamos pensar claramente, porque há sims e há nãos que envolve a nossa vida para sempre. E há sim e não que não tem como você voltar atrás. O poder do sim está escondido em todos os lugares, e muitas vezes no nosso cotidiano, que parece banal. Mas se você pensa, claro que nós não vivemos pensando isso, senão a gente vai ficar até louco. Mas o tempo inteiro, da hora que você acorda, a hora que você dorme, você está o tempo todo pensando sim ou não. E você está falando para os outros sim ou não. Você entra no supermercado, ali está vários sims e vários nãos. Nãos que você dá para você mesmo, não que você dá para os outros, sim que você dá para as coisas, o tempo inteiro, sim, sim, não, sim, não, não, sim, 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 não, não, não. Claro que a gente não pensa nisso, mas a nossa vida é feita de sim e de não. A verdade é que nós dizemos sim a um monte de coisas todos os dias. Quando você abre os olhos, você tem uma opção: você vai levantar sim ou não? Ah, padre, eu não tenho opção, eu tenho que levantar. Não, você escolheu levantar. Sim. Café da manhã, sim ou não? Sim. Vou tomar banho no trabalho, sim ou não? Não. Vou acordar 15 minutos mais cedo? Sim. Vou rezar antes de trabalhar? Eu posso dormir menos 10? Não. Prefiro não rezar e dormir mais? Não. O tempo todo, sim, não, sim, não. Mas a gente vai dando sim a muitas coisas inconscientes. Quando você entra num ônibus e o ônibus sai andando com você pelas ruas, você está dando sim àquele que é o motorista para conduzir a sua vida. Quando você entra num lugar e fala: olha, me dá um copo de suco
e uma empada. Você disse sim a várias coisas sem pensar. Você não sabe quem fez o suco. Você não sabe se a pessoa lavou a mão no seu suco. Você não sabe se a pessoa que fez a empada estava com luvas. Você não sabe se a pessoa espirrou na sua espada. Você não sabe nada disso. Supõe-se que está tudo certo. Aí você fala, sim, me dê um suco. Eles te dão um copo, você não sabe se o copo foi lavado, você não sabe nada. E a gente vai dando sims o dia inteiro. Como que a gente confia, principalmente na medicina? Você vai no hospital, ontem eu fui no hospital tomar soro. Aí você vai no hospital, aí o médico enche um frasco de soro de 1 litro, põe que tanto de coisa lá, você não sabe o que é, fica tudo amarelo. Aí você começa a tomar soro, aí vem a enfermeira com uma injeção, aí passa um tempo, vem outra, você fala, meu Deus do céu, tudo isso na veia. Você não sabe nada o que está ali, mas a gente acredita no médico, acredita em quem fez e deixa tudo aquilo entrar para dentro do nosso corpo. É um sim inconsciente que você dá, né? Você entra no elevador, um prédio de 40 andares, você aperta o 40º andar, é bom que a gente não veja embaixo de nós o túnel preto que fica, e nós estamos suspensos por cabos de aço, e nós falamos ao elevador, sim, eu acredito em você, pode subir. Ele sobe. A gente não pensa nisso, mas você deu o seu sim. Você entra num avião, eu sou apaixonado, fora do comum. Você entra num avião, um Boeing, como esse agora que eu fui final de semana em São Paulo, um Boeing da TAM, enorme, lotado. Você dá sim. Um cara que vai levantar aquilo e vai pousar. Um erro mínimo, aí Deus vai ter que falar, sim, né, bem-vindo, né? Sim, espero que ele diga sim, né? O tempo todo você está falando sim. Só que nós temos um problema, meus caros. Nós falamos sim inconsciente para muita coisa, mas para aquilo que você precisa falar sim de verdade, as grandes coisas da sua vida, as grandes opções da sua vida, aí nós temos dor de cabeça, dor de barriga e ficamos pensando, eu não sei se eu deveria falar sim, eu não sei se eu deveria colocar a minha vida toda nisso. Há coisas que nós respondemos e podemos voltar atrás, outras, a opção nossa é para a vida inteira. Quando, antes de entrar para o seminário, eu fiz chamado GVP, Grupo Vocacional Presbiteral. Era um grupo que existia para o jovem que estava pensando em ser padre. Aí tinha encontros com outros padres, que a gente ia falar sobre igreja, sobre Bíblia, sobre vocação, para você poder pelo menos ir para o seminário sabendo o que você estava fazendo. Eu morava em Itaúna, quem tomava conta do GVP era o padre Paulinho, que agora é padre Monsenhor Paulo aqui no nosso Alto de Fátima, né, no Porto Velho, e ele era padre em Nova Serrana, então nós íamos para Nova Serrana, e lá tinha os encontros. Era de 2 em 2 meses. No último mês, aí ele perguntava, qual é a decisão? Quem aqui está disponível a entrar para o seminário? Aí a gente preenchia a ficha, eu quero, eu estou disponível. Era interessante na época, tinha 3 tipos de rapazes. Tem os que queriam e que não podiam, tem uns que a igreja não deixa entrar. Tinha uns que não queriam e a igreja convidava, e tinha uns que queriam e iam. Então a gente preenche. Aí a gente vai um pouco assim, né? Ah não, oi, eu vou para o seminário de ser padre, eu vou para o seminário de ser padre. Aí é uma festa, não, padre, seminarista, seminarista. Aí chega em casa, mãe, eu vou para o seminário. Oh, que beleza. É em janeiro, fevereiro, né? Em janeiro, o padre Paulinho vinha aqui em casa. Aí o padre ia, levava a lista do enxoval. Aí tem que levar roupa de cama, tem que levar toalha, tem que levar isso, levar aquilo. A hora que você vê a mala começando a ficar pronta, a toalha dobrada, o sabonete, aí começa a dar e você pensa, eu vou ou não vou?
Porque um sim que você dá, que vai envolver toda a sua vida. E esse é o meu sim. Você deu sims na vida que envolveram e que mudaram a sua vida para sempre. Vou dar um exemplo: jovens que querem fazer tal faculdade, universidade, que não tem na cidade natal. Ele tem que dizer sim, e quando ele diz sim ao sonho, ele diz não a tantas outras coisas. Tem jovens que passam por um momento doloroso entre: eu vou sair da cidade para fazer a faculdade dos meus sonhos e largo a namorada, ou eu invisto nela e abandono o sonho da faculdade. Porque tem hora que as duas coisas não são compatíveis. Quando você diz sim para uma coisa, você está dizendo não para tantas outras. E quando você diz não para alguma coisa, atrás daquele não você está dizendo o quê? Sim a outra coisa. Exemplo: vá lá em casa amanhã para comer tal coisa. Ah, não posso. Por que você não pode? Porque você pode outra coisa. Você disse sim a outra coisa. E assim a nossa vida vai desenrolando. Nas grandes coisas da nossa vida, os nãos começam a aparecer. A gente tem medo de responder o sim e arrepender. Você tem medo de responder sim e depois não poder voltar atrás. Dizer sim a uma coisa realmente difícil implica muito mais, porque não é apenas um sim, você está entregando a vida. Muitos não levam a sério não, mas a coisa é muito séria. O sim que se dá no casamento, quando está o noivo e a noiva, e um vai se entregando ao outro, e o padre pergunta: de livre e espontânea vontade vocês estão aqui para casar? Sim. Responde com uma felicidade: sim. Promete amor e fidelidade por toda a vida? Sim. Promete educar os seus filhos na lei de Deus, da igreja? Sim. É um sim muitas vezes não pensado. Lá na frente, muitos casais começam a sentir o peso do sim. Eles responderam sim, mas lá na frente eles querem responder e viver o não. Aí nascem os filhos, não cuidam dos meninos, os meninos catarrentos, cada um correndo para um lado, nem limpa o menino, não quer saber de nada. Prometeu fidelidade, mas adora um relacionamento virtual e trocar imagem de WhatsApp, você sabe como que é o negócio. Falou que era de livre e espontâneo que se casou, mas tinha gente que estava com o olho na carteira do outro, na casa do outro, no carro do outro. É um sim que parece fala, mas envolve vida. Envolve vida. O sim mais difícil de todos, pode ficar tranquilo que você não vai dá-lo, ele já foi dado. O sim mais difícil, quem foi que respondeu? Maria. Quando o anjo apareceu para Maria e pergunta: você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Seu caminho vai ser fácil, mas vai ser glorioso. No final vai dar tudo certo. Ele se chamará Emanuel, é Deus conosco. Aí Maria falou assim: não, o que você me falou é muito bonito, até muito poético, mas eu quero fazer uma pergunta. Pelo que eu entendo, para a mulher ter o filho, tem que ter, você sabe o que é? Um negocinho, entendeu? E eu sou virgem. Como que vai acontecer isso? Eu não conheço homem nenhum. Ela perguntou porque é uma coisa extraordinária. Maria perguntou: como que se dará isso? Eu não conheço homem, eu nunca dormi com homem nenhum. Aí o anjo respondeu: o Espírito virá sobre você. E Maria responde: eis aqui a serva do Senhor, faça-se. O que Maria respondeu? Sim. O sim de Maria mudou a história dela e a nossa. O sim de Maria mudou o mundo. Imagina se naquela hora Maria tivesse dito para o anjo: não estou afim, esse negócio aí não está legal. Ia mudar muita coisa. Não pense, meus caros,
que o sim e o não, por ser uma palavra tão pequenininha, é uma coisa boba. Para certas pessoas, se você responder sim, você está comprometendo a sua vida inteira. Certas oportunidades, se você falar não, elas não voltam nunca mais. Por isso, sim e o não, ele tem que ser muito bem pensado. É o sim de Maria que abre a porta do sim de Jesus. Jesus vai dizer: eu vim para fazer a tua vontade. Jesus era o sim do Pai. O sim que enfrentamos todos os dias também não são fáceis. Atendi um rapaz, não vou contar onde, né? Ele trabalha aqui em Divinópolis, um trabalho até muito bom, mas saiu um concurso para ele, dentro do trabalho dele, crescer. Só que se ele passar na prova, ele vai receber 4 vezes mais do que ele já recebe. Só que tem chance dele trabalhar lá no Ceará, dele ir lá para a Bahia, ele lá para o Pernambuco. Aí ele está com o coração na mão, porque ele mora com a mãe é viúva, ele sempre ficou, nunca gostou de ninguém de verdade, e agora ele começou a gostar de verdade, e logo que ele se viu pronto para pensar em casamento, porque ele recebendo 4 vezes mais, ele teria condição de comprar um terreno, fazer uma casa para ele, ajudar a mãe. Mas aí vem a pergunta: você está disposto a abrir mão da própria mãe? Está disposto a colocar o seu namoro em xeque? Porque eu conheço os 2 casos, eu conheço. Estudou comigo, isso eu posso falar o nome, que deu certo. Se tivesse dado errado, não tinha falado, né? Era o Marcelo e a Ângela. Marcelo tinha apelido de Baby, tocava bumbo no estadual, a gente era da fanfarra. Ele ficou com a Ângela, loira, linda garota, e se apaixonaram. Foi aquele chororô, quando depois do 2º grau, um foi estudar em São Paulo, o outro foi estudar no Sul, e se amavam verdadeiramente. Conseguiram manter o namoro aceso, conseguiram ficar esse tempo todo estudando, trocando mensagens, e-mail, etc. Se casaram. Eu assisti o casamento dos 2 em Itaúna. Tem um casal de filhos, um está com 7, outro está com 5 e pouquinho, e eu tive a graça de atendê-los em confissão, né? E conversando, uma coisa que eu achei maravilhosa, porque eu fiz questão de perguntar, né? Não é contando confissão, mas é uma coisa maravilhosa. Os 2 conseguiram, esses anos de estudo, se mantiveram fiéis um ao outro. Não houve traição. É um caso raro, um amor verdadeiro, por isso que é o casal que é, não é? Apaixonados, os filhos crescendo, uma vida abençoada. Eu conheço outro caso, aí eu não vou dizer o nome, do rapaz que foi trabalhar fora, já era noivo, adiou o casamento para ele trabalhar um pouco mais. A noiva falou: vai com Deus, I love you, vai que eu estou aqui. Poucas semanas depois que ele tinha ido, pegaram ela ficando com o primo dele. Aí desmanchou o noivado, foi aquela Você fala: não, o negócio está mais normal do que vocês pensam. O povo está bem sem vergonha. Traiu o outro e jurou que não tinha traído, e teve que uma confusão danada. Quer dizer, são os sims e os nãos que envolvem a minha vida, mas que envolve a vida do outro. Quando eu dou sim a mim, eu tenho que saber que o meu sim envolve às vezes o não para você. Quer um exemplo? Eu posso beber e dirigir? Posso, sim. E tem gente que fala sim, e enche a cara, pega o carro e sai louco pela rodovia. Só que vem alguém dirigindo, e a pessoa não bebeu, a pessoa disse não à bebida porque ia dirigir. Esse cara pega o que está certo, e na maioria das vezes o que está errado vive, o que está certo é que morre. Aí o cara acorda e falou: não, o que aconteceu? Que você acabou matando uma pessoa. O sim que ele deu a ele de dirigir bêbado influiu
no não que o outro deu a si de não dirigir bêbado. Você entendeu que o sim e o não, ele envolve a vida nossa e a vida dos outros. Quando você dá para você um sim responsável, você está ceifando o sim de outras pessoas e transformando a vida em não. Eu não sei o nome da família, acho que é de Divinópolis, um casal levando o filho para a faculdade, veio uma mulher louca, uma bêbada, arrebentou o carro dele, o casal morreu, o filho, só o filho que ficou. O filho faz faculdade, ele estava indo levar o filho, eu vi o carro dele aqui na Via Car, em Divinópolis, o carro todo arrebentado. É o sim que pessoas dão irresponsável, outros não, e no meio desse sim, desse não, a nossa vida se tromba. É por isso, meus irmãos, que nós devemos pensar muito bem. No sim que falamos e no não que damos, porque não envolve só a sua vida. O jovem, muitas vezes irresponsável, diz: não, eu faço da minha vida o que eu quero usar droga. Sim, só que o sim que ele dá à droga envolve a família inteira, envolve os amigos, envolve as pessoas que o amam, e muitas vezes o sim irresponsável dele é não para a família inteira. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida, youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo. Goes by. Softly it caresses the petals of the bloom, whispering secrets to the night in the fragrant gloom. Through the village silent streets where the lanterns glow, the wind brings a gentle peace as it softly flows. It knows the roads they'll travel, the paths left behind. With every gust it unravels the threads of time. In the laughter of the children, the songs of the old, tells a story, timeless and bold. Oh, the winds return to home, where the spirit roams. Through the ancient trees and the valleys known, it sings a lullaby beneath the starlit sky, bringing dreams to life as the night goes by. Para você, curta